Parte 3, Hierarquia de dicas. Seja bem-vindo à série do treinamento de intervenção ao autismo. Neste vídeo, vamos definir e dar exemplos de diferentes tipos de dicas. Definiremos a hierarquia de dicas e explicaremos como usá-las. Também discutiremos a importância da retirada sistêmica das dicas. Vamos começar definindo o que é uma dica. Dicas são estímulos apresentados para garantir a ocorrência de uma resposta. Em outras palavras, dicas são pistas que o instrutor pode usar para garantir que a criança tenha sucesso na tarefa. Por exemplo, ao ensinar a montar quebra-cabeças ou o Sr. Batata, o terapeuta pode tocar o local correto com o dedo. Isso é a dica para que a criança coloque a peça no local correto. Quando se ensina uma criança a escovar os dentes, o terapeuta deve guiar fisicamente a mão da criança durante a ação. Isso garante que a criança realize a ação correta. Escove os dentes. A variedade de dicas é quase incontável. Discutiremos as usadas com mais frequência. Vamos começar com as dicas físicas. Com dicas físicas, o terapeuta move a criança fisicamente para fazê-la emitir a resposta correta. Um tipo comum de dica física é a dica mão sobre mão. Com a dica mão sobre mão, o terapeuta segura a mão da criança e o guia para que ela responda corretamente. Por exemplo, o terapeuta pode guiar a mão da criança para ensiná-la como colocar uma linha em um buraco ou como escrever uma letra. Vamos assistir ao exemplo de um terapeuta usando a dica física. Outra forma de dar dicas para a criança é dar modelo de resposta correta. Usando o modelo, o terapeuta atua a resposta correta. Isso garante que a criança veja a resposta sendo emitida corretamente. Por exemplo, quando ensinarmos a criança a brincar de alimentar uma boneca, você pode dar uma mamadeira para a boneca. Perceba que nesse exemplo, a terapeuta também usa algumas dicas físicas. Veja um exemplo de um terapeuta que usou modelo como dica, com construções de blocos. Construir um trem. Consegue fazer um? Consigo. Consegui. Veja só esse trem, bom trabalho! Gestos são outro tipo de dica. Gestos incluem apontar, olhar para ou outros gestos que indiquem a resposta correta. Por exemplo, quando pedir à criança para tocar o cartão amarelo, você pode bater no cartão correto. Toque no amarelo. Muito bem! Dicas visuais. Usa informações visuais para dar a resposta correta. Por exemplo, você pode segurar uma figura para dar a dica de que ela faça a pergunta: há bolhas de sabão na sala? Quem soltou as bolhas de sabão? Note que o terapeuta segura a figura, mostrando para a câmera, assim podemos ver, mas ela não apresenta assim normalmente do jeitinho comum. Dica por posição envolve o posicionamento do material de ensino, de modo que a resposta correta esteja mais perto da criança. Por exemplo, você pode colocar os cartões mais perto da criança, os certos, do que os outros. Dê-me todos os animais. Todos. Nesse exemplo, o terapeuta põe os animais perto da criança e as outras figuras mais perto dela na mesa. Por último,
Dicas verbais referem-se às dicas que se pode dar à criança. Existem muitos tipos de dicas vocais. Por exemplo, pode usar ecoico direto, enquanto brinca pode dizer as palavras que quer que repita, ou usando perguntas. Pode perguntar algo à criança e dizer imediatamente a resposta. Veja alguns exemplos. Comer. Comer. Salgadinho, salgadinho, ótimo! Bom trabalho! Primeiro, mesinha. Depois, podemos brincar. Legal! Bom garoto! Qual é o seu nome? Qual é o seu nome, Carter? Carter! Bom! Qual é o seu nome? Carter! Conseguiu! Bom trabalho! Como faz o cavalo? Agora que já vimos alguns dos principais tipos de dicas, podemos discutir a hierarquia de dicas. A hierarquia pode ajudar a decidir com qual dica se vai trabalhar e fazer uma nova habilidade. Ela também é útil para planejar, quando a criança adquire novas habilidades. A hierarquia de dicas é uma lista de dicas para ensinar uma habilidade específica. A lista começa com a dica que mais ajuda a criança e termina com a dica que menos ajuda a criança. Imagine que você vai ensinar uma criança a pentear o cabelo. Primeiro, você decide um SD, ou instrução apropriada. Penteie o cabelo. Bom trabalho penteando o cabelo, eu adorei! Depois você identifica uma sequência de dicas, indo do máximo ao mínimo suporte, uma por comportamento ser ensinado. No topo da hierarquia está a dica física, mão sobre mão, em que você guia a mão da criança enquanto ele penteia o cabelo. No próximo passo de hierarquia, você deve usar o modelo como dica, na qual você dá o SD e penteia o próprio cabelo. Ou o cabelo de uma boneca. Sophie, quero que penteie o cabelo. Depois você usa a dica, na qual você fornece o SD, coloca a escova em uma posição acessível e aponta para o cabelo da criança. Uma dica mínima é uma dica por pausa, no qual você apenas espera que a criança escove após o SD. No fundo da hierarquia está a dica contextual, no qual é mostrada uma foto do ato de pentear no contexto de uma sequência de aprendizado como se vestir. Quando se inicia uma nova tarefa, começa com o nível mais baixo de hierarquia de dicas necessárias para aquela criança ter sucesso na tarefa. Por exemplo, se a criança só consegue pentear o cabelo, com a ajuda da dica mão sobre mão, você deve começar com dica física. Se a criança consegue completar a tarefa com a dica visual, você deve começar nesse nível de dica e assim por diante. Assim que a criança adquire habilidades, você precisa remover as dicas, descendo no nível da hierarquia. Se não remover rápido, a criança pode ficar dependente das dicas. Usar a hierarquia como guia para remover as dicas ajuda a ensinar crianças a terem sucesso sozinhas. O termo técnico para o processo de ir descendo na hierarquia é ir retirando as dicas, é o esvanecimento de dicas. Vamos assistir agora, demonstrando o evanecimento de dicas. Toque as bochechas. Toque as bochechas. Amei! Toque as orelhas. É todo seu! Note que na última tentativa a terapeuta segurou a mão para que ele fizesse pronto, mas não usou mais a dica mão sobre mão.
Existem duas maneiras de esvanecer dicas, usando a hierarquia de dicas. A primeira maneira é esvanecer a intensidade das dicas do mesmo nível da hierarquia. A segunda maneira é testar a competência da criança, no próximo nível mais baixo da hierarquia. Com os dois métodos, o objetivo é esvanecer as dicas o mais rápido possível, no sentido de alcançar o sucesso máximo. Seria ótimo se as crianças fossem submetidas a dicas tão apuradas que nunca mais fosse necessário. Claro, esse objetivo vem com o tempo e nós temos que sempre minimizar erros. Esvanecendo as dicas pouco a pouco, temos certeza que ela vai acertar. Para esvanecer a intensidade das dicas dentro do mesmo nível de hierarquia, deixamos a dica cada vez menos perceptível. Por exemplo, quando usamos a dica mão sobre mão, você pode começar a usar menos intensidade, permitindo aos poucos que a criança vá tendo de uma forma mais independente. Pode esvanecer a dica de apontar da mesma maneira, diminuindo gradualmente o gesto, deixando mais imperceptível. Ou você pode esvanecer uma dica verbalmente, dando cada vez menos instruções verbais, ou só dizendo a primeira sílaba da resposta correta, em vez de dizer a palavra toda. Depois que você esvaneceu a intensidade da dica e acha que a criança vai ter sucesso no próximo nível da hierarquia de dicas, você pode testar se a criança está preparada. Você faz isso ao descer um nível na hierarquia de dicas e checando se a criança tem sucesso. Se a criança tem sucesso, você se mantém no nível mais baixo e vai esvanecendo até o próximo nível. Se a criança não tem sucesso, você volta para o nível anterior de dica, na qual a criança obteve sucesso e trabalha esvanecendo a intensidade novamente. Primeiro, vamos assistir o exemplo de um terapeuta tendo sucesso esvanecendo dicas para o nível mais baixo. Depois, vamos assistir ao exemplo de um terapeuta que mudou para um nível diferente. E o terapeuta voltou para o nível mais alto quando a criança não obteve sucesso. Veja, eu fiz degraus. Você fez degraus também? Fiz. Veja só, você fez degraus, toca aí! Veja, eu fiz degraus. Vou fazer degraus. Consegue fazer degraus? Consigo. Muito bom, aqui estão seus trens. Uau! Veja, eu fiz degraus. Consegue fazer degraus? Consigo. Bom trabalho! Aqui está seu caminhão. Veja, eu fiz degraus. Consegue fazer degraus? Consigo. Perfeito! Bom trabalho! Agora que definimos o que é uma dica e demos exemplos das dicas mais usadas, discutimos hierarquias de dicas e demonstramos como elas podem ser usadas para ensinar uma nova tarefa, assim como elas podem ser usadas para esvanecer as dicas. Chegamos ao fim deste vídeo. Temos que enfatizar que o esvanecimento de dicas é coisa muito importante que você precisa lembrar. É sem sentido ensinar crianças a fazer coisas que só conseguem fazer se receberem dicas. E desde o primeiro momento que usar as dicas, você deve pensar em como fazer para removê-las.